Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um Ouça Ela e é uma alegria ter você aqui mais uma vez com a gente. O Senhor tem falado através da sua palavra, quantas vidas têm sido curadas, quantos testemunhos nós estamos ouvindo. E é uma alegria ter você aqui com a gente. Será um prazer ministrar, falar e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Mas antes de eu anunciar quem é a convidada de hoje, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe com seus amigos e ative o sininho, para que assim todas as notificações, quando a gente postar um vídeo novo, já chegue para você e você já fique atento com tudo que nós vamos publicar no nosso canal. Hoje nós trouxemos uma mulher muito abençoada, uma serva do Senhor que veio de tão longe dos Estados Unidos da América, uma mulher que o Senhor levou para lá para que viva um testemunho, para que viva a vontade do Senhor, tirou ela daqui do Brasil em um momento que talvez ela não precisasse sair daqui, mas ela teve que renunciar a algumas coisas, ela teve que abrir mão de algumas coisas para viver o chamado do Senhor. Hoje eu trouxe uma mulher que é empresária, mãe de 3 filhos, ela é escritora, inclusive ela vai mostrar daqui a pouco os livros dela para você. Mas hoje eu falo com a Márcia Turci, uma mulher que vai te edificar e ela vai contar um pouquinho do seu testemunho, vai contar um pouquinho da sua vida com Deus e como tudo começou. Márcia, conta um pouco do seu testemunho pra gente. Sempre quis explorar o mundo, né? Eu tenho isso em mim. Eu sempre queria conhecer coisas novas. Eu nunca fui assim uma pessoa que, eu quero ficar aqui, ponto. Não, eu queria ir atrás, eu queria viver, eu queria ganhar o mundo na minha visão, né, de jovem. E eu tive muitos livramentos desde muito pequena, que fazem parte desse contexto, sabe? Eu tive livramentos de morte, assim, que hoje eu entendo que era que Jesus já estava na minha história, né? Então, eu muito cedo, muito pequena, eu fui ressuscitada de uma piscina, que eu caí com 7, 8 anos, num clube aqui em Guarulhos, um clube chamado Clube Fiscal. Eu caí na piscina, eu pulei na piscina, né? Como criança que se joga quero pular, eu quero brincar. E era uma piscina de adulto. E a minha mãe fala que não sabe como, mas uma pessoa me tirou da água. E quando ela chegou perto, essa pessoa estava me animando, né? E ali eu vi que era a primeira vez que Jesus já estava aguardando a minha história, né? E ali eu fui resgatada por aquela pessoa. Depois passou um tempo, eu estava num dia no carro com meu pai. E o meu pai estava levando um dinheiro da onde ele trabalhava, porque alguns anos atrás você colocava o dinheiro numa mala e levava para o banco, não é como hoje, né? Você andava com o dinheiro físico e todo o dinheiro que você fazia no comércio você colocava numa mala e ia depositar no banco. E já havia um assaltante que estava seguindo o meu pai. Então, quando nós paramos no semáforo, o assaltante colocou o revólver na minha cabeça e falou para o meu pai: passa a mala. E o meu pai falou: não vou passar. Não, e começou a gritar. No que ele fez isso, o assaltante puxou o gatilho e não saiu nenhuma bala na minha cabeça. Deus. Então, assim, e ali ele fugiu e o meu pai deu os trâmites que teriam que seguir ali. Mas o que eu entendo hoje, conhecendo? Jesus estava ali na minha história, né? Você vê, ele me dá um livramento de morte numa piscina, ele me livra de uma bala, de um assalto. E aí, aos 15 anos, eu sofro um acidente, eu fui atropelada, eu atravessei num lugar que não deveria, e eu tive uma fratura na bacia. E quando eu tive essa fratura, o médico, na época, né, falou, eu tinha 15 anos, falou assim: a sua filha não vai andar. E eu fiquei 3 meses paraplégica numa cama. Meu Deus. Eu fazia tudo na cama, né? Minha mãe colocava a comadre para mim fazer as minhas necessidades fisiológicas. Eu recebia comida na cama, bebida na cama. E eu era muito jovem, eu querendo explorar o mundo, eu não me conformava com aquilo. Eu me revoltei com Deus, eu me revoltei com aquela circunstância. E ali, naquele lugar, 3 meses ali onde eu ficava, na casa da minha mãe, deitada, eu fiz uma oração. Eu não conhecia a Deus da forma que eu conheço hoje, mas eu fiz do meu jeito. Eu disse: se esse Deus existe, não é possível que eu vou ficar aqui nessa cama desse jeito. Eu quero voltar a andar. E eu falava ali, muito jovem, e eu não sentia da cintura para baixo. E eu fui assim, tão convicta, eu pedi com tanta convicção que eu queria aquilo, e eu comecei a apresentar para Deus, da minha forma, do meu conhecimento
dentro daquilo que eu vivia, eu comecei a dizer para Deus assim, eu tenho muitos sonhos, eu acho que eu posso fazer muita coisa ainda. Então eu coloquei para Deus um futuro que eu, na minha visão, acreditava que eu tinha. E ali eu comecei a sentir as minhas pernas. E quando eu senti as minhas pernas, eu falei para minha mãe, mãe, tem algo errado. Aliás, tinha algo muito certo acontecendo. E aí eu falei, mãe, tem algo errado. Eu tô sentindo, vamos ver o que tá acontecendo. E o médico falou assim, olha, eu não sei explicar. O raio-x dela tá aqui, os exames dela tá aqui. E eu saí andando do hospital. Eu fui de ambulância, porque toda vez que eu tinha que fazer fisioterapia, fazer algumas coisas no hospital, uma ambulância do hospital ia me buscar na casa da minha mãe e me levava para o hospital. Ele me buscou e me levou, mas eu voltei de carro e voltei andando. Então, louvado seja Deus por isso, porque hoje eu vejo que era esse Deus me guardando. Mas por que você está contando tudo isso, Márcia? Para chegar onde eu vou chegar. Ainda assim, com todas essas histórias, eu não tinha ainda aceitado a Jesus, eu ainda não conhecia a Deus como eu conheço hoje. Então, eu tinha 15 anos. Com 18 anos, eu caso. Eu tô contando um pouco do testemunho aqui, ó. Eu tô fatiando ele. Então, com 18 anos, ali eu caso. Meu primeiro casamento. E eu tenho um filho. Só que esse casamento não deu certo. Eu me divorciei. E depois desse divórcio, eu fiquei com a guarda da criança compartilhada do meu filho Thiago, que hoje tem 31 anos. E aí eu conheci uma outra pessoa depois de um tempo. Com 20 anos, eu conheci uma outra pessoa. Me apaixonei. E como eu disse para vocês, eu queria explorar o mundo, eu queria viver, eu queria ter uma família, eu queria viver coisas grandiosas com Deus, mas eu não sabia que eu estava fazendo as escolhas erradas. Eu não entendia que os princípios que eu precisava para viver, tudo aquilo não eram os princípios que eu estava cometendo naquele momento. Então, por falta de conhecimento, eu tentava da minha forma. E errando eu fui aprendendo, quebrando a cara eu fui crescendo. E ali, então, um determinado dia, eu conheci esse rapaz, eu me apaixonei e eu fiquei grávida. E aí, quando eu estava com quase 4 meses, ele disse para mim que ele tinha uma outra pessoa e que essa pessoa também estava grávida e que ele escolheria ficar com ela. E aí eu fiquei grávida com um filho do primeiro casamento, tendo que recomeçar. Superar um abandono, que não é fácil, e com 20 para 21 anos, muito jovem, uma menina cheia de sonhos, porém quebrando os princípios por falta de conhecimento. E ali, nesse momento, Isa, foi nesse momento que eu acredito que Deus falou basta. Porque sempre vai ter um basta. Deus sempre tem um limite pra gente. Tem o dia que é o limite. As ondas, elas não invadem a praia, o mar, eles não invadem. Se não for por uma tempestade, como eu moro nos Estados Unidos, tem muito furacão, tem muita tempestade, né? E eu sei o que eu tô falando. Mas assim, fora isso, o mar vai até um lugar, ele não invade. Deus é tão perfeito na criação dele, porque tudo tem um limite. Eu acredito que aquele tempo chegou, bastou. Porque Deus já me via no ventre da minha mãe. Deus já sabia, já tinha me dado tantos livramentos de morte, tantos livramentos. Deus havia me curado, Deus havia feito um milagre. E hoje eu posso andar as nações. Para quem estava com um decreto de paraplégica, de não andar. Quem experimentou, eu experimentei 3 meses sem sentir da cintura para baixo. Onde eu tinha que fazer tudo numa cama. E aí essa quebra emocional que eu vivi me fez encontrar Jesus. Por quê? Como foi esse encontro? Esse encontro foi o dia mais importante da minha vida. Ali, depois disso, eu falei, eu preciso trabalhar e sustentar os meus 2 filhos, eu preciso seguir a vida. E eu coloquei na minha cabeça, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais namorar, eu não quero mais o sonho de família, eu não quero mais casamento, eu não quero mais ninguém, eu vou trabalhar e vou sustentar os meus 2 filhos. Eu vou dar um futuro para os meus filhos e vou ver o que Deus tem para mim. Um dia Deus vai lembrar de mim. Eu falava assim na época. E aí eu comecei a trabalhar num determinado lugar. E nesse lugar eu fui trabalhar. E um dia as meninas que trabalhavam comigo me chamaram para pular carnaval. Eu nunca tinha ido pular carnaval. Mesmo com toda essa minha vida assim louca de escolha, eu nunca tinha ido num carnaval na madrugada. E aí eu virei para elas e falei assim, acho que vale a pena eu conhecer, eu quero ir. E a gente foi pular carnaval num fevereiro de 1998. E eu fui, 99, perdão.
Em 1999 eu fui pular carnaval. E ali, naquele dia, no meio de um salão, num lugar improvável, num lugar onde havia muitas coisas acontecendo, muita gente precisando de Jesus, muita gente como eu ali, sem alegria, buscando conhecer, viver a vida de uma forma que não é o lugar. Ali naquele meio daquele salão, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu estou aqui nesse lugar e eu não sinto paz, eu não consigo nem aqui sentir alegria. Eu não consigo nem aqui deixar de pensar em tudo que está acontecendo na minha vida. Se Deus existe, se o Senhor existe como já várias pessoas vêm me apresentando Ele, eu preciso que o Senhor olhe para mim, porque eu já tentei, inclusive, tirar minha vida 2 vezes. Eu conversando com Deus. Aquela música alta, aquele monte de gente, aquelas cenas, e eu ali, se o Senhor existe, se Deus existe, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu não dou certo? Por que comigo tudo dá errado? E aí eu falei para as meninas que eu queria ir embora, e no outro dia eu fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, nesse lugar que eu trabalhava, eu trabalhava no caixa, era um hipermercado. Então havia seguranças na frente da bateria de caixas que fazem as conferências, né, de um produto, se ninguém está furtando a loja. E nesse dia eu estava saindo para ir para o meu horário de janta e o segurança da loja falou comigo. Ele falou assim, posso falar com você? Eu falei, claro. E ele me disse assim, filha, Jesus tem um encontro com você. Jesus pode mudar a sua história. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, assim, amém. Porque eu já tinha 2 amigas cristãs que me evangelizavam. E eu não acreditava naquilo, eu ia em tarô, eu ia em tudo que você pode imaginar, buscando saber o que ia acontecer com o meu futuro. E eu falei, amém, fiz assim para ele. Fiz ok. Aí ele disse assim para mim, ele ouviu o que você falou ontem, no meio do salão. Meu Deus. Aí eu parei. Aí eu dei atenção. Meu Deus. Eu falei assim, é? Aí ele disse, sim. Ele ouviu que você disse que se ele existe, a sua história pode ter um novo caminho. Por que você não dá certo? E ele começou a me falar tantas coisas ali. E ali eu comecei a me quebrantar e chorar. Parece que não havia ninguém no supermercado mais. Parecia que só tinha eu e aquele homem falando comigo. E ele disse assim, busca uma igreja. Ele falou, não vou te falar de onde eu sou, que igreja que eu vou, porque não é sobre isso. Ele falou, é sobre você ter um encontro com Jesus antes que você vá morrer. Eu falei, mas eu já tentei morrer. Ele disse, não é essa morte que eu estou falando. Ele falou, Jesus quer ter um encontro com você. Procure uma igreja. E aí eu fui, assim, voltei para o meu departamento, eu não queria jantar mais, acabou aquela noite assim, porque eu trabalhava à noite, e eu falei, gente, aquilo ficou no meu coração. Aquele dia mudou a minha história. E aí eu voltei, e a menina que me rendia no trabalho disse assim, o que aconteceu? Você não vai jantar? Eu vi que você está chorando, você estava falando com segurança. E eu disse assim para ela, ele me falou que eu preciso encontrar Jesus. Eu estou desesperada, porque eu não sei onde eu vou encontrar ele. E eu comecei a chorar. Ele falou que se eu não encontrar Jesus, eu vou morrer. Olha que coisa mais paradoxa, alguém que queria tirar a vida, ao mesmo tempo estava com medo de perder a vida, porque o meu espírito estava sentindo aquilo. E ela disse assim para mim, eu sei o que ele está falando. E ela tinha ido comigo na noite anterior, pular carnaval, e começou a chorar. Ela falou, eu sou desviada. Eu falei assim, desviada do quê? E aí ela me explicou. Ela falou, eu sou cristã, é isso. Ela falou, procura uma igreja. Ela falou, isso é muito sério. Eu falei, menina, você nunca me falou. E aí eu procurei uma igreja, Isa. Procurei uma igreja. Isso foi de 98 para 99, né? Ali que aconteceu tudo isso. Mas em 94, 4 anos antes, uma pessoa que trabalhou comigo me deu um folheto. E eu lembrei daquela pessoa. Ela me deu um folheto que falava assim, olha, Jesus é o médico dos médicos. Jesus cura, Jesus salva. E eu falei, nossa, trabalhei com aquela moça falava de Jesus para mim todas as vezes na hora do almoço. Eu falei, eu vou procurar aquele folheto, que eu vou na igreja dela. Porque na igreja dela, pode usar calça. Olha a minha mentalidade na época. Porque na hora que falava, você vai na igreja, eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou na igreja do jeito que eu sou? Louca, maluca.
Quem é que vai deixar eu entrar na igreja? Eu pensava. Falei, vou ter que ir numa igreja que vão me aceitar. Esse era o meu pensamento. E aí eu lembrei da Gisele. Eu falei, aquela igreja vai me aceitar. Porque a Gisele usa batom, a Gisele ela usa calça jeans. E aí eu procurei o folheto e eu achei o folheto. 4 anos. Porque eu tenho o hábito de guardar coisas que eu ganho. Cartão de presente, bilhetinho. E ali, eu olhei o endereço da igreja. Era 2 ruas acima da casa da minha mãe, praticamente. A igreja estava do meu lado. E eu fui à igreja no domingo. E naquele dia, pela manhã, uma manhã de domingo, parecia que tinha eu e o pastor. E ali, ele começou a pregar. E eu chorar, e eu chorar, e eu chorar. E eu virei para a moça que estava do meu lado e eu disse assim, como que eu faço para nunca mais? Eu sentia tudo que eu sinto, porque aqui dentro parece que tudo mudou. Ela me disse assim, aceita Jesus? Eu falei, aonde? Como? Como que eu faço para aceitar ele? Porque uma pessoa já me falou que eu preciso, que ele quer me encontrar. E ela me disse, no final do culto, o pastor vai fazer um apelo e você vai à frente. Eu disse para ela, não, eu preciso agora. Eu não quero nunca mais sentir o que eu sinto. E eu fiquei insistindo com ela. Ela foi lá, parou a pregação, falou no ouvido do pastor e disse que eu estava ali, que eu queria aceitar Jesus. Ele parou a pregação. Eu fui à frente, aceitei a Jesus. E ontem, eu fui ministrar nessa igreja, que eu fiz mais de 20 anos parte. Pastor Joiada Soares, da Comunidade Unida em Hermelino Matarazzo. Eu aceitei Jesus. E fiquei lá, num processo de cura, libertação e salvação. Mas sabe qual é a melhor parte? Que quando eu voltei no dia seguinte, depois que eu fui na igreja para trabalhar, eu fui procurar o segurança. Eu queria dizer para ele a alegria que eu estava sentindo. Eu queria agradecê-lo por tudo que eu estava vivendo naquele domingo, porque ele fazia parte daquilo. Só que quando eu chego para procurar o segurança, eu não encontro ele. Eu falo com o chefe da segurança, eu falo, ele estava aqui, ele estava em tal lugar, tal dia. E ele me disse assim, Márcia, tinham muitos funcionários, a gente acabou de fazer um desligamento muito grande. Eu tinha 3 meses que eu estava nessa loja, desse hipermercado, que havia sido inaugurado aqui na Zona Leste de São Paulo. E ele disse assim, a gente desligou tanta gente no final de semana, Márcia, que eu não sei se ele estava no meio. Qual é o nome dele? Eu falei, eu não sei o nome dele. Eu falei, eu posso olhar as fotos, eu vou te falar quem é. Eu não sabia nem o nome do segurança. E por fim, eu não consegui falar com ele. Em 2002, depois que eu comecei a trilhar um caminho, eu já era diaconisa da igreja a qual eu me converti. Na minha família, minhas irmãs e minha mãe já estavam indo para a igreja comigo, todas nessa igreja. Eu já estava num processo diferente, quando eu já fazia parte da intercessão da igreja, e eu orava por esse segurança. E um dia a empresa me promoveu nesse supermercado, e para assumir uma loja como gerente administrativo de uma loja, dessa rede de hipermercados grande em São Paulo, uma grande rede de varejo. E eu fui transferida da onde eu trabalhava, na Penha, na Zona Leste, para Guaianazes. E eu falando com Deus, eu falei assim, Deus, eu vou para Guaianazes, será que eu vou conseguir, né, me adaptar? Eu tenho medo, tal, por causa da segurança. E falando com Deus, Deus falou assim para mim, eu tenho um propósito contigo lá. Falei, amém. E fui para esse lugar, onde eu estou à frente do caixa. E quando eu olho para a fila do caixa, eu vejo o segurança como cliente. Nossa. E aí eu me dirijo a ele. Quando eu me dirijo ao segurança do caixa, ele falou assim, paz do Senhor, minha irmã. Eu falei, paz do Senhor. Tem 4 anos que eu oro para esse encontro acontecer e eu te agradecer. Aí eu falei, eu preciso te contar meu testemunho. E ele disse assim, não, espera que eu vou contar o meu. E ele me disse assim, Isa, um dia, filha, eu estava no meu altar pregando. Eu sou pastor da Assembleia de Deus de Guaianazes.
E um dia no altar pregando, naquele ano, Deus me disse: eu tenho uma ovelha para resgatar. Você vai sair por um tempo, vai trabalhar num lugar que eu vou te mostrar. E quando esta pessoa ouvir falar de mim através de você, meu filho, eu te tiro e você volta para o altar. Ele falou: filha, eu fiz isso. Passava os dias, eu sentia falta do altar. E daí passava os meses e nada de eu conhecer essa pessoa. No dia que completou 3 meses do meu contrato de experiência, que eu falei com você sobre Jesus, eu fui desligado. E hoje eu continuo sendo pastor da Assembleia de Deus de Guaianazes. É um Deus que para um pastor, que tira um pastor de uma congregação, como deixando 99 para trás de uma, que nem sabe quem é, nem sabe onde está. Mas através da obediência desse pastor, da sensibilidade de enfrentar até, quem sabe, que iam manchar sua reputação. Como é que pode você ir trabalhar como segurança num hipermercado? Deixar uma congregação, colocar em risco um cargo, colocar em risco aquilo que ele estava vivendo por uma vida que era minha. Meu Deus. É um Deus que te acha. Uhum. É um Jesus que já pagou o preço. Como que eu vou abandonar? Que a sua pergunta para mim é: e como é que foi? E eu falava assim para você aqui no início desse testemunho: não tem como eu largar Jesus. Não. Um Deus que parou um pastor, que levou até onde eu estava, que se submeteu 3 meses para alcançar uma vida. Hoje, Isa, eu louvo a Deus pela vida desse pastor. Mas hoje, quando Deus fala para mim assim: filha, eu vou te levar em tal lugar, eu não questiono. Quando Ele fala assim: você vai falar para uma pessoa, eu não questiono. Quando Deus fala assim: para tudo, é tempo de entrar no secreto, eu não questiono. Quando Ele fala assim: para tudo, agora é só dentro da sua casa com a sua filha, como eu já fiz recentemente, eu paro, eu não questiono. Sabe por quê? Uma vida vale muito para Deus. Demais. Se você contando a sua história, até me emociona, é muito lindo. Como não se emocionar com esse encontro, né? Com Deus. Eu acho que todo mundo já teve, que tem essa vida com Deus, já teve seu encontro, né? Mas eu lembro muito da história da mulher samaritana, né? Que Jesus, ele falou: é necessário passar por Samaria. Não era o roteiro dele, não estava escrito, não era o caminho, mas ele falou: eu preciso passar lá. E o que aconteceu? A vida daquela mulher mudou, transformou por conta de um encontro, por conta de uma conversa que ela teve com Jesus, né? E depois dali, ela nunca mais teve sede, né? Eu lembro daquela música lá: tu és a quem a minha alma esperou, sabe? E eu lembro de tudo isso porque quando a gente se encontra com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Acho que você que tá ouvindo, você fala assim: mas eu nunca tive esse encontro com Deus, eu nunca passei por isso que ela passou, né? Nunca Deus fez uma pessoa parar por mim. Mas você tem que começar a analisar todas as fases que você passou com Deus desde o seu nascimento. O Senhor sempre quer te encontrar em todos os detalhes. A Márcia pode não ter visto Jesus antes na história dela, antes de tudo isso. Porque olha quantas experiências que ela já teve com Deus antes de ter esse encontro, assim, que mudou tudo. Mas, assim, se ela tivesse entendido lá no passado, quantas coisas você teria te poupado de viver, né? Sim, imagina. com certeza. Porque o Senhor te livrou de ficar numa cama. O Senhor te livrou da morte. Foram muitas coisas que aconteceram. Muitas. Mas nesses encontros é que o Senhor muda toda a nossa trajetória, a nossa vida. Então, assim, perceba o Senhor na sua caminhada. Perceba o Senhor nas pequenas experiências que você teve. Nos pequenos inícios. O Senhor sempre esteve lá com você, né? E que lindo o seu testemunho, Márcia. Muito bom, assim. Não tem como não falar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Isso é a importância, né? Quero até que você fale um pouco sobre isso. De como nós somos canal mesmo de bênção para a vida das pessoas. Como que atender um chamado muda tudo.
né? Muda tudo não somente na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E como que você tem vivido hoje a partir de tudo que aconteceu, sabe? De ter aceitado o chamado, de estar vivendo mesmo, de estar falando mesmo com ousadia, de estar lá na América, tipo, você falou que Deus conduziu você para a América, né? E como que foi isso de atender um chamado de Deus, de sair da sua nação, de deixar tudo? Porque para muita gente é um sonho americano, né? Eu vou para lá porque minha vida vai mudar. Mas nem sempre é assim também, né? Então, mas como que foi atender esse chamado de Deus, de entender que você tinha que mudar de geografia? É importante a gente estabelecer aqui algumas questões, né? Para esse chamado e responder a esse chamado de Deus de mudar de uma nação, de começar num país que não é o seu, de largar uma carreira, porque essa empresa que eu estava, eu me submeti a um processo de crescimento nela e aprendizado. Então, eu fiz carreira, eu fiquei mais de 20 anos dentro dessa empresa, a qual Meu esse Deus. supermercado, eu entrei como operadora de caixa e eu saí de uma área onde eu controlava uma bandeira, né, que a gente chama bandeira, que é uma unidade de negócios com mais de 25 mil funcionários. E as minhas decisões lá naquela área de controladoria, a qual eu gerenciava toda aquela área, impactavam mais de 60 mil funcionários dentro do grupo. Então, isso foi uma construção. Mas por quê? Né, que eu fiz essa mudança, eu abandonei carreira, eu abandonei tudo aqui para responder a um chamado. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque vários estágios ao longo, até chegar em 2019, então você veja, nós estamos falando de 98, da primeira experiência, de um batismo em 99, a gente está falando ali de todo um processo de construção. Então, eu precisei entender a importância de 3 coisas na minha vida. A importância do Deus Pai. Por quê? Porque com Deus Pai, eu entendi a minha identidade. Eu entendi que não era aquelas circunstâncias que me aconteceram. Então, eu não era aquele primeiro casamento ao qual não deu certo, com divórcio, que eu fiquei com um filho pequeno, que eu fiquei ali sem saber o que fazer com 19 anos. Eu não era aquilo. Aquilo foi o que me aconteceu, aquilo foram escolhas, aquilo foram consequências de quebra de princípios e falta de conhecimento. Eu não era aquela Márcia que foi abandonada, a qual o pai escolheu não pôr nenhum nome no registro do meu filho. Então, eu precisei ter uma construção até responder esse chamado. Porque, assim, Isa, se eu não contextualizo isso, a pessoa pensa assim, é simples. Foi simples, ela decidiu responder ao chamado de Deus. E não é. Você precisa descobrir, em primeiro lugar, quem você é nele. Em Deus Pai, sua identidade. Uma identidade de um Deus que já te conheceu. No Salmo 139, ele diz, eu já te sondava. Tanto é que ele me livrou. Tanto é que eu não estava nele, mas ele já estava ali. Eu não estava com ele, mas ele estava comigo o tempo todo. Um Deus que sabia quem eu era, que me formou não para aquilo, não para aquelas quebras. Um Deus que via o meu futuro e que vê o meu futuro. Um Deus que trilhou uma trajetória. Eu precisava conhecer isso primeiro. Ninguém responde ao chamado sem saber quem é em Deus. Não vai responder. Você precisa saber quem você é, ter clareza de identidade em Cristo, de um Deus Pai que vai dizer, eu te criei, eu te formei, eu te conheço. Eu te conheço por dentro, eu te teci, eu sei seus sentimentos. Eu sei que você, quando errou lá atrás, Márcia, quando você fez essas escolhas, você queria acertar. Eu sei que você não saía de casa de manhã intencionalmente e dizia, hoje eu vou querer quebrar a cara. Hoje eu vou encontrar com alguém e vou quebrar a cara de alguém. Não, ninguém em sã consciência. Ninguém, por mais... Não precisa ser religioso. Uma pessoa acorda e ela quer fazer a vida dar certo. Então, eu precisei entender, porque senão eu ia carregar crenças e traumas, gatilhos que eu nunca ia responder a um chamado por não me sentir habilitada, por me sentir menor. E, de fato, entendendo a sua identidade, você vai entender, é ele quem vai me colocar nesse lugar, porque eu, por mim mesma, não vou conseguir. Eu não tenho essa capacidade. É ele que vai me dar esse caminho, a partir da minha identidade. Então, Deus Pai. Segundo, Deus Filho. Se não tem como eu viver meu chamado se eu não aceitar o Filho, não reconhecer o Filho como meu único e suficiente Salvador. Eu precisava aceitar todos os dias e me renunciar aos meus sonhos, renunciar às minhas escolhas, os meus desejos, para submeter tudo que eu era, tudo quem eu sou a ele, a partir dele. Submeter e me renunciar para que a partir dele uma nova história fosse criada.
Então, um Deus Filho que já foi na cruz, um Deus Filho que já fez tudo o que você precisa. Que o nosso esforço agora é anunciá-lo, o nosso esforço agora é nos submeter a Ele, o nosso esforço agora não é ficar no nosso braço ganhar o mundo. Não é esse o nosso esforço. Então você precisa entender essa relação com o Filho. Você precisa saber que todos os dias você precisa aceitar. Sim. Você precisa aceitar e reconhecer. É Jesus na minha vida. E terceiro, um Deus Espírito Santo. Um Deus de revelação, um Deus que vai dizer para você que você vai consultar quem já viu o seu futuro, um Deus Espírito Santo que vai falar assim, é por aqui agora. Porque senão você não tem clareza de chamado. Porque você não tem clareza quem você é. Senão você não sabe que é através do Filho que as coisas acontecem. É no nome dele, é por ele. Há poder no nome de Jesus. Senão você não vai conseguir. Como é que você vai expulsar demônio? Como é que você vai falar? Como é que você vai ter a ousadia que esse pastor que me alcançou na onde eu estava, que largou um altar para ir até ali? Você não vai ter essa ousadia, você não vai ter essa fé, se não for através de Jesus Cristo, único, suficiente. E como é que você vai discernir todas as coisas, se não for por meio do Espírito Santo? Então, aceitar esse chamado passou por essas etapas. Entender quem Deus é, para entender quem eu sou. Entender que através do Filho, eu precisava aceitar e reconhecer que o Filho foi enviado por mim, por você e por todos. Senão eu ia ficar achando que nem pela aqueles que eu passei sofrimento, Deus não veio. Deus veio por eles também. Deus enviou o Filho por eles também. Então eu preciso entender que ninguém cumpre chamado sem perdoar. Verdade. Ninguém cumpre chamado com rancor no coração. Você vai ferir pessoas. Chamado tem a ver com pessoas, Isabela. O que você está fazendo aqui envolve pessoas. Chamado tem a ver com disposição de entregar, de dar o seu melhor para o outro, de considerar o outro superior a você. Não tem como cumprir chamado se não for por meio de Jesus Cristo e com a revelação do Espírito Santo. E aí, quando a gente chega nesse estágio de 2019, que Deus vira para mim e fala assim, eu quero sua carreira. Eu quero os 20 anos, mais de 20 anos que você dedicou para a carreira, mesmo que lá dentro, filha, você já me conhecia, você falava de Jesus com o seu comportamento, você evangelizava, você fazia tudo lá dentro, mas agora eu quero de outra forma. Me entrega, renuncia. Eu não sou seu pai? Eu não sou suficiente, Salvador? Eu não sou o único na sua vida? Então estou te revelando, Deus Espírito me revelando. Filha, me entrega tudo. Mas o que eu vou fazer lá, pai? Quando você pisar lá, eu te mostro. Faz os teus planos, mas eu vou te dar a resposta. Fiz os planos e fui. E no começo do ano, eu enfrentei a pandemia. Se eu não tivesse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito para revelar, filha, você não tomou a decisão errada, eu tinha voltado para o Brasil. E eu não voltei. E agora vão fazer 5 anos. E lá, Deus está cumprindo uma promessa. Você disse algo. Chamado tem a ver com o propósito do outro também. Deus tem um chamado na vida do meu esposo desde os 12 anos. Desde os 12 anos, Deus dizia para ele que ele ia ser pastor. E nós fomos ordenados ao ministério pastoral na América, numa igreja, na Lifehouse Church, que tem sede em Orlando. Um beijo pro meu apóstolo, Léo Fusaro, todos os líderes de lá, todos os pastores, toda a família linda que existe lá. E ali nós fomos ordenados e hoje nós estamos ali, ajudando esse ministério, servindo nesse ministério. E nasceu uma Lifehouse em Sarasota, que é o lugar que eu moro a 2 horas de Orlando. Então tudo isso só foi possível porque eu tenho clareza de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa. Sabe por quê? Senão a gente vai estar na justificativa que estamos cumprindo o chamado, colocando sonhos e desejos pessoais para alcançar sucesso ministerial. E não é sobre isso. É sobre quando ele te pedir, como ele pediu para esse segurança pastor, sai do altar e vai trabalhar de domingo a domingo, das 4 à meia-noite, num hipermercado como segurança, lidando com trombadinha também, para alcançar uma ovelha que eu preciso trazer de volta. Sim. Tem que ter Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senão você não toma essa decisão. Você se apega a cargos, títulos, ministérios, e nada disso é nosso. Tudo é dele.
para Ele. São renúncias que doem, né? Demais, Muito. demais. Porque falar assim parece que é fácil, né? Mas não é fácil, é difícil. Eu também, um tempo atrás, você tá contando a história. Eu lembro, o ano passado, foi o ano passado, Deus, no auge, assim, eu sou nova, mas assim, eu tava construindo uma carreira muito boa aqui em São Paulo. Meu pai tem empresa. E assim, a gente tava vivendo a melhor fase, assim, da minha vida em carreira. E fazendo faculdade de Direito, amando a faculdade. E aí Deus falou assim, para tudo também. Para tudo e começou. E quando Deus ele tem um chamado na sua vida, não tem como. Você vai fazer uma coisa que seja diferente daquilo, você sente um vazio, fala assim, eu não tô fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Deus não deixa você descansar em paz. Ele vai querer ficar te despertando para viver aquilo. E aí foi que Deus me fez parar tudo para viver um tempo em missão, servindo um povo, tomando banho de rio, saindo daqui de Alphaville para tomar banho de rio, para dormir no chão, assim, viver algo extraordinário com Deus. E a partir daquele momento que eu renunciei tudo aquilo, Deus mudou a minha vida. Tudo aquilo que eu vivia com Deus até então era bom, mas hoje, meu Deus, superabundou, né? E eu tenho certeza que para você também. As renúncias, elas doem, faz parte do processo, não é fácil. Às vezes a gente tem que passar por situações para ajudar uma outra pessoa que você fala, mas Deus, por que eu tô passando por isso? Mas é para ajudar uma pessoa, para servir de lição, para você poder falar, mas mesmo assim, na hora, às vezes, a gente não entende. Mas tendo esses 3 pilares que você falou, sabendo quem você é reconhecendo o Espírito Santo, sabendo do Filho, da morte. Então, assim, você vive seu propósito, né? É porque quando você entende, né, que Ele habita em você, quando você entende que você precisa se submeter, né, que você precisa entregar a Ele todos os dias, né, o dia de amanhã, sem deixar de viver o dia de hoje, mas perdoando o dia de ontem, o seu passado, sabendo que naquela cruz Ele já te perdoou, Ele levou, sabendo que você precisa se arrepender diariamente. Quando você faz isso, é como se Ele descortinasse tudo, Ele abrisse para você, e realmente, para mim é assim, Ele abre, e ali naquelas promessas, naqueles 66 livros, quando você abre, tem resposta para todas as coisas, tem direção, sabe? E aí Ele vem com o próprio Espírito dizendo assim, olha, filha, filho, eu vou te fazer discernir, eu vou te revelar como é que você vai usar essas respostas, porque existe alguém que está ali do outro lado que vai precisar disso. E aí não é jargão, não é moda falar, mas de fato a sua história ela é construída porque ela vai chegar alguém na tua vida que vai falar assim, eu preciso disso, e você com o legado que você já superou, que você passou e que de fato você viveu experiência com Cristo, você vai dizer assim, ó, dá a mão aqui. Eu vou te ajudar. Daqui que eu vou te ajudar. Eu vou te conduzir até onde tem a resposta. Eu não sou a resposta, mas eu aponto para a resposta. A resposta é Ele. Então eu posso te instruir, te ajudar, eu posso te mentorear, eu posso fazer o que for. Mas o meu papel, como mulher de Deus e homem de Deus, é apontar para a resposta. A resposta é Cristo. Nós temos que apontar para Ele. O tempo inteiro, né? Tudo aponta para Deus. A nossa carreira tem que apontar para Deus. Os nossos planos tem que apontar para Deus. Sim, o casamento tem que apontar para Deus. Os filhos, tudo é dele. Tudo para Ele. Mas nessa história inteira, você falou que o seu marido foi ordenado a pastor. Né? Vocês estão pastoreando uma igreja. E nessa história inteira eu fico assim, vendo como Deus fez todas as coisas novas. Eu acho que a Márcia, daquela oração lá no carnaval, nunca imaginava que você teria um esposo que seria pastor. Não, a minha oração naquele momento era uma oração de sobrevivência. Quantas pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, estão fazendo oração de sobrevivência? O que você quer dizer com isso, Márcia? Senhor, eu preciso pagar essa conta. Deus, eu preciso que o meu filho volte. Deus, eu preciso da cura dessa enfermidade. Deus, eu preciso de uma casa maior. Deus, eu preciso mudar desse lugar que está muito difícil. Deus, eu tenho um sonho de conhecer a Disney. Não importa qual é a oração. É uma oração que você quer sobreviver, você quer alcançar.
Mas Deus, ele tem uma vida tão abundante para nós, tão abundante, que quando ele começa a tirar, e você conhece ele começa a tirar essa sobrevivência, ele te dá uma plenitude tão grande, tão grande, tão grande, que você fala assim, é realmente aquilo, é muito maior e melhor do que eu poderia imaginar. Os meus olhos não contemplaram, os meus ouvidos não viram, a minha boca não pediu isso. Eu só pedi para estar livre do que eu estava vivendo, do sofrimento. Mas ele tem muito mais, ele conhece o seu amanhã, ele sabe o que ele escreveu para você. Agora, nós precisamos, assim como eu falo muito de emocional, Isa, a gente precisa entender que as nossas emoções, que a nossa alma, o salmista já dizia, aquieta a alma, aquieta, fica quietinha. A gente precisa dizer para nossa alma, aquieta, aquieta. Porque se ela está abatida, se ela está em desespero, se ela está aflita, se ela está se abatendo ali, como num lugar assim que você quer sair, eu quero sair daqui, você não escuta essa direção. Você não escuta e não consulta quem já viu o seu futuro. E para você, como que foi esse processo de conhecer o seu marido, mas vindo de uma perspectiva que você teve 2 casamentos, né, que não deram certo, e filhos e tudo mais, tantos traumas, dificuldades, porque hoje o que eu mais escuto nas redes sociais é assim, olha, eu até quero tentar, mas eu já sofri demais e vai acontecer a mesma coisa comigo. Você quebrou esse ciclo, né, de talvez dependência emocional, talvez de tantas coisas que você vivia anteriormente. Você falou assim, eu preciso fazer diferente dessa vez. E como foi pra você esse processo? Eu creio que não deve ter sido tão fácil, né? É muito interessante o podcast, porque quando você deixa o Espírito Santo fluir, né, a gente conversava isso um pouquinho antes de entrar aqui, e eu jamais pensei que você fosse tocar nesse assunto. Mas foi tão interessante, porque quando eu comecei o processo de conversão mesmo, ali, depois que eu fui ali, aceitei Jesus, eu falei, eu não quero mais, agora eu vou dedicar minha vida à minha carreira, aos meus filhos, porque eu quero dar um futuro para eles. Fui conhecendo a Bíblia, fui conhecendo Jesus, fui vendo, nossa, Deus tem muito mais. Eu falei, eu quero isso e quero minha vida com Deus. Então, eu entrei num processo de espera. Eu comecei a aprender, através da vida do meu pastor, na época, o pastor Joiadas, que eu deveria agora me santificar e esperar em Deus. Então, eu entrei num processo de espera. E, de fato, eu entrei nesse processo, ao ponto de que eu escrevia cartas para Deus de como eu queria meu marido. Eu falava, Deus, eu não tô pronta para o meu marido. Eu falava, eu não tô pronta, não adianta o senhor me mandar alguém agora, porque eu não tô pronta ainda. Eu vou desconfiar que ele vai me trair, eu vou desconfiar que ele vai me abandonar, eu talvez vou fazer coisas que eu não devo, que eu não tô pronta. Então, eu fiz uma carta para Deus numa campanha que teve na igreja, e aí eu fiz uma carta de como eu queria. Eu falei, eu quero assim, e o pastor falava assim, coloca tudo. Ah, eu quero loiro, coloca todas as características que você quer do seu marido, né, do seu futuro marido. E eu coloquei lá, naquela campanha, fiz uma carta para Deus e fiquei passando ali na igreja com aquela carta e fizemos uma campanha de oração. E naquela época, eu conheci o meu atual marido nesta igreja. E ele trabalhava comigo, mas nós éramos amigos. Né, eu e o Diego éramos amigos, e ali a gente tornou uma amizade muito grande, eu e o Diego. E eu ajudei ele, inclusive, com relacionamento emocional. Né? E ali eu comecei, só que eu não imaginava que a carta era sobre ele. Não, passava da minha cabeça milhares de pessoas que poderiam aparecer na minha vida. Será que eu vou conhecer aonde? Onde será que vai vir? Ai, quando será que ele vai chegar na igreja? Mas nunca imaginei o Diego. E eu era muito amiga dele. E também trabalhava com ele. E aí, um determinado dia, eu fui no gabinete do meu pastor, e eu conversando com ele, e ele falou, e aí, filha, como tá, né? Fui falar uma questão com ele, que não tinha a ver com a vida amorosa, e ele falou, e a vida amorosa, como é que tá? Tá esperando? Eu falei, tô, pastor, fiz a carta, tô aí, né? Deus sabe. Né? Eu também tenho 2 filhos pequenos, 2 eram pequenos, um de cada pai, aquela história toda, né? Quem é que vai querer, sabe? Quem vai assumir? Eu tenho que pensar nos meus filhos, se vai ser bom pro meu filho. Então, eu tinha um filtro, a minha régua diferenciou, porque eu mudei a régua. Falei, eu não aceito mais quem vai chegar e vai fazer o que quiser, que vai, sabe, sapatear na minha cara e fazer o que quiser, eu não quero mais. Eu quero o que Deus tem pra mim agora, nem que eu espere anos. E aí, quando eu terminei de falar, ele falou assim pra mim, então, mas ele já tá na sua vida. Aí eu,
Aí começou ali a conversar, e aí ele disse assim pra mim, e por fim, pra resumir, encurtar, porque meus testemunhos são muito longos, tem muito detalhe, e ele disse assim, é o Diego. Aí eu disse, não, o Diego não. Ele, como assim não? Falei, não, ele é mais novo que eu. Ele nunca foi casado. Eu comecei a colocar pra ele tudo que o meu passado dizia que eu deveria buscar. Eu falei, ele é mais novo que eu, ele não tem filho, ele não vai me aceitar, eu tenho um filho assim, eu tenho assim, e comecei a colocar um monte de coisa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o que você pediu pra Deus? Aí eu parei. Aí ele falou assim, filha, vou te falar algo. Deus me mostrou em visão que você e o Diego vão ser levantados e vão ajudar muita gente. É sobre o ministério de vocês. Eu saí dali do gabinete e eu falei, gente, será que tudo isso, essa minha preocupação com ele, e eu comecei a associar o tanto que eu me preocupava, o tanto que eu cuidava do Diego, o tanto que eu fazia coisas pro Diego ali, que eu falava assim, uau. Eu olhei e falei assim, uma esposa faz isso. Uma mulher que está interessada faz isso. E eu falei, Deus, se é isso que o Senhor tem, então coloca no coração dele. E o pastor havia me falado, ele falou assim, ele ainda não gosta de você, mas Deus vai colocar no coração dele. E aí um dia o Diego me ligou. Ele falou assim, o que você vai fazer hoje, tal? A gente sempre saía com o pessoal da empresa, tal. Ele falou assim, queria te levar para comer uma pizza, tem um lugar legal. E a gente sempre conversava sobre tudo. E a gente foi comer uma pizza. E no final ele olhou para mim e disse assim, tem algo acontecendo. E eu dei risada, porque eu já sabia. E aí eu me submeti, eu me dei a chance de viver o que Deus tinha para mim. Então, as mulheres que têm quebra emocional, eu queria deixar uma mensagem para você. Se você pediu para Deus e se chegou na sua vida, se submete ao que Deus tem. Para de pôr filtro e para de comparar com o que aconteceu. Porque senão eu ia achar que o Diego ia fazer aquilo que os outros fizeram, ou eu ia fazer a mesma coisa. Eu não era mais a mesma pessoa, eu era uma nova criatura. Eu era quem Deus me chamou para ser. Eu era o que Deus me viu quando ninguém me viu. Então a escolha era minha agora. E aí eu entrei num processo de não sabotar a mim mesma e ter gestão das minhas emoções. Quando vinha algo que parecia que era a mesma coisa do passado, eu falava assim, não, não, não. Mas ele não é fulano. Eu não sou aquela Márcia. E hoje eu e o Diego, Isa, estamos casados há 21 anos. Juntos, né? Há 21 anos. E a gente tem uma relação muito clara, né? De tudo que Deus fez e faz com a gente. E hoje eu vivo o que o pastor viu lá atrás. O Diego foi e é um pai para os meus 2 filhos. Meus filhos amam a vida do Diego. O Diego ama a vida dos meus filhos. Ele ensinou e me ajudou com os meus filhos. E hoje eu tenho a Isa, que tem 18 anos, junto com o Diego. Então, eu acho que uma coisa que eu poderia dizer para você, mulher, que está sentindo assim, que busca isso, que fala, Márcia, como eu recomeço depois de tanta dor, tanta traição, tanta coisa errada, porque a primeira coisa que você precisa entender, qual é a sua responsabilidade no caos? Você tem uma responsabilidade. Eu entendi que eu também fiz escolhas erradas. Porque assim eu perdoaria a pessoa e me perdoaria. Para seguir uma nova história. Se perdoe pelo seu passado, perdoe as pessoas que te feriram e se submeta ao que Deus tem para você. O tempo é dele, a forma é dele, mas ele tem aquilo que você tem pedido a ele. Se é dele, não se sabote. Porque eu poderia ter colocado o Diego para fora e não ter vivido e nem estar vivendo o chamado dele e o meu e o dos meus filhos, que você sabe muito bem. O filho que foi abandonado pelo pai, que não tem o nome do pai no registro, hoje tem uma vida com Deus. Hoje tem bem claro quem ele é em Deus. Porque como eu aceitei continuar e trilhar o meu caminho junto com o Diego, o meu filho, Lucas, ele tem muito claro quem ele é em Cristo. E o passado dele não sabota o futuro dele. Sim. É fundamental você entender, mulher. Não use o seu passado como chantagem
na vida dos teus filhos. Porque você compromete o futuro deles, você compromete o propósito que Deus tem individualmente com cada filho teu. A quebra foi com você. Por mais que ele quebrou com o meu filho teve que aprender que Deus não quebrou com ele. Uau. Isso é fundamental, Isa. Sim. E seus filhos hoje vivem uma nova fase, né? A partir da sua escolha. Total. Pra você ver, né? Como é importante pra você, mãe, que tá assistindo, tomar decisões certas e escolher mesmo ir para os pés do Senhor. Mesmo que você não sabe como que vai fazer. Exatamente. Tenho certeza que depois desse encontro, a Márcia falou, tá, e agora? O que eu faço? Quais são os passos que eu tenho que dar para ter um futuro diferente? Sim. Mas ela decidiu trilhar esses passos. Não é impossível. Às vezes é muito difícil. Claro, a gente não tá dizendo que é fácil. Mas ela conseguiu trilhar esse caminho e tá trilhando até hoje, aprendendo até hoje. Isso aí, os desafios mudam. O casamento é um desafio a cada dia, a cada manhã, com os filhos, com maternidade também. A cada dia você vai descobrindo uma coisa diferente. Mas que bom que você não desistiu e tá aí você ajudando muitas pode, pessoas. né, Isa, parar para rever a rota. Uhum. Né, você dá uma pausa. Peraí, deixa eu olhar aqui se eu tô no lugar certo. Para onde eu tô indo? É com essas pessoas mesmo que eu vou? Uhum. É isso mesmo que eu quero? É esse lugar de destino que eu quero chegar? O que você não pode é falar, eu não quero mais. Porque ele não desiste de você. Então não desista. Você contando também, eu lembro de meninas que não passaram pelo que você passou, mas também viram as mães passando, né? Tipo assim, minha mãe passou por isso, eu vou ter a mesma história. Ou o cenário da família totalmente errado, sabe? De traição, de tudo isso. Às vezes, eu já aconselhei muitas meninas falando assim, vai acontecer a mesma coisa. Eu não confio em homens porque meu pai traiu minha mãe. Eu não confio em homens porque eu fui abandonada pelo meu pai. E é bom também entrar nesse caminho, porque talvez o Lucas, o Thiago, a Bela, talvez pensaria a mesma coisa. Não vou viver porque olha o que aconteceu com a minha mãe. Olha o que aconteceu. Ela tá se dando bem agora, mas isso daí foi sorte, entendeu? Mas é uma história com Deus. Deus não tem pensamentos ruins sobre você. Ele tem pensamentos bons sobre a sua vida, sobre a sua história. Não é porque o contexto tá errado, tá tudo errado, a queda entrou no meio da história, que Deus não pode vir com restauração. Jesus enviou seu filho para fazer todas as coisas novas, né? O inimigo sempre tenta. Vai acontecer a mesma coisa, o ciclo vai ser igual. Mas o Senhor vem para quebrar isso, né? Isa, sabe que você me fez lembrar agora de algo que aconteceu comigo. Por que a Isa, por exemplo, a Isabela sabe a história do Lucas a partir do momento que ela tinha entendimento e maturidade. Porque eu nunca transferi para a Isabela uma resolução que devia ser dentro de mim. Uhum. Você não vai viver fora coisas extraordinárias que não estão resolvidas dentro de você. Uhum. Então, quando não era resolvido dentro de mim, eu nunca transferi. Aprendi isso com Deus. Então, a Isabela foi saber da história do Lucas mesmo há pouco tempo atrás, na América. Uhum. A Isabela já estava entrando aí numa fase de 16, 17 anos. E um dia ela falou assim, peraí, então ele não é filho do meu pai? Eu falei, não, ele é filho do seu pai. Uhum. E aí eu fui explicar para ela. Porque dentro de casa, o nosso comportamento com o Lucas era de um pai, de uma mãe. Eu nunca tratei do passado como algo que deveria influenciar o meu presente. Mas eu tratava do passado como algo como experiência e perdão. Então, o que acontece por falta de buscar, de trilhar esse caminho, de mudar a si mesmo, porque eu não mudo ninguém. Uhum. A gente sinaliza caminhos e direciona. Mas a única pessoa que a gente consegue de fato e por decisão se submeter a uma transformação e mudança é a nós mesmos. E a grande questão é que eu vejo dentro dos lares, e hoje quando alguém me procura por um aconselhamento, eu digo, se resolva. Não transfira para os teus filhos uma resolução que precisa estar dentro de você. Uhum. Os teus filhos não vão ser seu conselheiro, os teus filhos não vão ser seus pastores, eles não vão ser seus mentores para ficar escutando a sua trajetória de um pai, ou vice-versa, de uma mãe, ou de um irmão, ou de alguém que falhou contigo. Você vai transferir para essa pessoa uma decisão de perdão que é só sua. E influenciar o futuro dessa pessoa.
Então, muitas meninas, como você trouxe, que às vezes pensam assim, minha história vai se repetir, é porque escutaram, viram muito sofrimento. De fato, eu sofri, gente. Porém, eu escolhi. Quando eu conheci a Cristo, que eu vi quem Ele me criou para ser. Quando eu tive essa experiência genuína com Cristo, eu falei, eu escolhi. Eu sofro, eu passo por aflição, mas eu tenho um Deus que sabe do dia de amanhã eu vou transformar tudo isso em aprendizado. E não em murmuração, em não em jogar filho contra pai, em não em jogar pessoas contra outras. Não, tudo que me acontece, Isa, eu escolho seguir com gratidão, sem desonra do passado. Porque a melhor forma de você honrar um futuro que Deus tem para você é não desonrar o que você viveu até aqui. De que forma mais que eu não vou desonrar? Me desonraram, me traíram, me abandonaram, me fizeram mal? Gratidão. Obrigada, Jesus. Eu vou tornar isso experiência. Como diria um bispo querido que eu amo, pastor Alexandre, ele diz assim, uma última pregação que ele fez na nossa igreja, ou você faz disso veneno, ou você faz disso vitamina. Então, meninas, quebre o ciclo. Fala, a partir de mim. Eu escutei minha história da minha mãe, eu vi o sofrimento do meu pai com outras pessoas, mas a partir de mim. Não foi bom comigo, mas será bom a partir de mim. Uau. Escolha a partir de você fazer o bem. Não é sobre ser uma pessoa que é boazinha ou malzinha. É sobre ser uma pessoa que anda em caminho de justiça. O que eu não quero para mim, eu não posso fazer com o outro. Mas por que o outro está me fazendo? Se perdoe essa pessoa. Se é tóxico, se te faz mal, para de caminhar. Para de dar lugar. Para de deixar tomar decisão. Lidera a sua decisão, lidera a sua vida. Quem lidera a sua emoção, quem lidera o que você quer viver, quem lidera onde você quer chegar, é você. É você quem escolhe todas as manhãs. É você que vai dizer, eu vou passar a mão no telefone hoje, eu vou andar com a Isa, eu quero andar perto de mulher de Deus, eu quero ouvir coisas de Deus. Eu abro o YouTube, eu abro um podcast, eu abro o Instagram e eu escolho o que eu vou ver. Muda suas escolhas a partir de você. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade, como aconteceu comigo. A minha mãe vira e fala assim pra mim todas as vezes. Como ontem ela foi eu fui pregar e fui lá na igreja e ela dizendo pra mim, nossa, eu tenho escutado seu devocional, tem falado tanto comigo. Não é porque ela não teve a oportunidade lá atrás, na juventude dela, de me apresentar, que eu não posso apresentar Jesus para ela. Escolha você apresentar esse Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Sim. Escolha você. E que bom que você não agiu com justiça também, né? Justiça própria. É, justiça própria, né? Porque o que eu vejo mais errado, assim, as pessoas não tendo novidade de vida, tendo os mesmos ciclos, é porque elas querem pegar a justiça própria e falar assim, não, aconteceu isso na minha vida, eu preciso destruir a vida dessa pessoa que acabou comigo. E, tipo assim, não foca em viver passos novos com Deus, né? Eu sei que essa história, assim, de perdão, a gente entrou nesse tópico, é muito difícil perdoar. Principalmente, igual, olha a história da Márcia, né, gente? Olhando assim, você fala, meu Deus, tem gente que fala, nossa, nunca perdoaria, nunca que, sei lá, eu olharia pra trás, eu sempre teria muita raiva, muito ódio, até o seu primeiro marido, assim, tantas coisas. E você olhar pra trás e sentir gratidão é algo que a gente tem que sentar e aprender, porque vendo todos os contextos, hoje o mundo prega assim, ódio, ódio, ódio o tempo inteiro. Se você não se faz mal pra você, retribua com mal, não retribua com bem, sabe? E como que foi esse processo de perdão na sua vida? Pra quem tá preso, né, nessa marra de falta de perdão, porque isso prende muitas pessoas. Dela viver o novo e também ela prende a outra pessoa a você. Vocês ficam presos juntos, um no outro, porque ninguém libera perdão e não vive algo novo, né? Falta clareza de uma coisa que eu falei aqui. Que eu acredito. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade no caos que reclama. Seja por ter dado acesso, seja por ter feito escolha. Diferente, claro, de uma coisa, de uma calamidade, como uma casa que cai no meio de uma tempestade, uma bala perdida. Isso é uma calamidade.
Agora, tem lugares que eu escolho andar. Tem pessoas que eu resolvo colocar na minha mesa. Então, eu tenho uma responsabilidade, ainda que eu dei acesso ali para aquela pessoa me ferir. Eu dei acesso. E uma outra coisa, que um dia, conversando com Deus há muitos anos, ele me disse assim: você aprendeu o quê quando você me conheceu com Deus Pai? Quem eu criei? Ele me perguntou. Aí eu parei. Eu falei, o Senhor criou o ser humano. Está em Gênesis 1:26. Deus criou o ser humano. Se ele criou o ser humano, ele não criou só a Isabela, só a Márcia Turci. Ele não criou só o pai do Tiago, só o Tiago. Ele criou o ser humano. Então, se ele criou o ser humano para ser imagem e semelhança dele, e que ele também mandou o filho dele por este ser humano, que é um ser que é corrupto, que é um ser que é pecador, que é um ser que é mau por natureza, se ele criou Jesus por esse ser humano, logo ele criou também essa pessoa que você não quer perdoar. Logo, ele também mandou o filho dele morrer por essa pessoa. Logo, essa pessoa também carece da graça. Ai, Jesus. Há uma presença gloriosa aqui. Logo, essa pessoa merece a graça, essa misericórdia que te alcançou. E ele falava para mim, eu tenho graça sobre a vida do pai do Lucas. Eu tenho graça sobre a vida do pai do Tiago. Eu tenho graça sobre o Diego, sobre a sua vida. Eles só não me descobriram. Você me descobriu. Você vai me apresentar a eles, ou você vai fazer com que eles se afastem de mim? É fácil? Não. Porque exige renúncia de reputação. Exige renúncia de direito, de ego, de razão. Não é sobre ter razão, não é sobre ter direitos, não é sobre a sua reputação. É sobre alguém que escolheu ter um caráter em Cristo transformado. Se Cristo virou para o ladrão na cruz e disse o que disse para ele, porque ele reconheceu que Cristo era Cristo, quem era que ia tirar aquele ladrão de viver o que Jesus tinha para ele? E hoje, Isa, eu posso te dar uma prática disso. Um dia eu estava fazendo uma live na pandemia. Eu já falei isso para ela, já falei em testemunhos meus de rede, então não é segredo. Um dia eu estava fazendo uma live e quando eu terminei a live na pandemia, eu recebi um direct da mulher que está com ele até hoje, com o pai do Tiago, do meu primeiro marido, Elaine, um querido beijo para ela. E ela me mandou um direct. E ela falou assim: assisti sua live, dentre tantas coisas que a gente conversou ali, e no final ela me disse assim: eu estou me reconciliando com Jesus hoje. Uau. Não tem nada melhor do que isso. A vida dela é preciosa para Jesus. Ela hoje, e por muitos anos, ela me ajudou a construir. Quando meu filho ia para a casa dela com o pai, algo na vida do meu filho. Ela influenciava meu filho, ela tem impacto na vida dele, ela faz parte, de alguma forma, as pessoas que te feriram, gente, faz parte do teu propósito. De alguma forma, elas também não escolheram fazer isso. Elas só não conhecem a graça ainda. Então, seja você a pessoa que apresente a graça e diga: olha, tem um Deus que pode mudar a sua história, que isso que você está fazendo não vai te levar para um lugar de vida, mas um lugar de morte. Porque um dia eu estava nesse lugar e ele me tirou de lá. É só assim que você consegue perdoar, sabendo o quanto você foi perdoado. Porque um dia foi eu que feri. E firo até hoje. Então, se você não compreender isso, achar que, vamos brincar um pouquinho, porque a presença de Deus está muito grande e eu tenho que me segurar aqui para não deixar tomar conta do lugar aqui, porque eu tô aqui numa entrevista. Mas olha só, você não é alecrim dourado, não. Que você é o que nunca erra, nunca peca, você não fere ninguém, que você, nossa, você chegou num patamar que você tá tão santo, tão santa, que você tem que subir pro céu, minha filha, meu filho, porque perdoa, segue a vida. Você vai ter mais lucro perdoando do que guardando remorso. Com certeza. E também ressignificando toda essa dor, né?
trazendo um propósito para ela. Tem aquela música de fazer a minha ferida um propósito, né? E é exatamente isso. Pegar toda a sua ferida e falar assim, eu não vou deixar ela me dominar, eu não vou deixar ela acabar com a minha vida, eu vou pegar essa ferida e vou transformar em propósito. E é isso que você tem feito, né? Tem ajudado muitas mulheres, tem ajudado muitas famílias, agora como pastora, ajudando muitos casamentos também. Acho que você nunca imaginaria viver isso, né? Nunca. Mas Deus pega as pessoas improváveis mesmo. Exatamente. Todas as histórias da Bíblia, a gente vê pessoas improváveis tomando lugar de honra, sabe? José passou por tudo aquilo que passou com a família, teve que perdoar. O que aconteceu? O governador do Egito, tantas pessoas, Davi no pasto lá, matando urso, leão. Aí Deus vai lá e levanta ele como um rei. Olha só o que o Senhor faz, né? Você sabe que você trouxe a história de José. Tem uma passagem em Gênesis 50 que eu amo. Para mim é uma das passagens mais lindas de José. Não é quando Deus dá o sonho. Não é quando ele passa tudo aquilo e ele vai superando, né, a traição, aquela acusação, a prisão, né, a tentação com a mulher de Potifar. Nossa, Deus livrou ele. Para mim, a parte mais, assim, gratificante de você falar assim, olha, eu vou me submeter ao processo, é o que acontece em Gênesis 50. É quando ele vira para os seus irmãos e diz assim, olha, não tenham medo. Saibam que tudo isso que aconteceu, tudo isso que vocês me fizeram, foi para que se conservasse a vida de muita gente. Ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de uma nação. O que ele está dizendo é assim, tudo que você passa é para conservar a vida de pessoas, é para levar as pessoas até a resposta, até a salvação, até a provisão. E quando você entende isso, Isa, você entende assim, obrigada. Eu tenho gozo quando eu passo por provação. Obrigada, que eu tenho alegria quando eu estou sendo forjada, quando eu estou sendo queimada no fogo, porque vidas chegarão para que um propósito muito maior. Você tem um propósito individual, eu tenho um propósito individual como pessoa. Hoje nós estamos cumprindo o propósito juntas, mas o maior propósito é o propósito coletivo, que é a vinda dele. O que você tem feito com isso, com esse propósito? Isso passa por entender que você precisa se conhecer, precisa se perdoar, precisa perdoar no caminho e precisa continuar, perseverar, mesmo no dia que você não tem ânimo, porque ele te anima. Ele está com você todo esse tempo, né? Jesus, ele não deixa de ver a sua história. Ele está sempre vendo e vendo você continuando, mesmo diante das injustiças da vida. Sim. Gente, crente, às vezes, você ser crente de verdade mesmo, de verdade, né? A gente não tá falando de crente Nutella, a gente tá falando de crente raiz. É você passar pelas injustiças da vida, sabendo que quem te justifica é o Senhor. O apóstolo da minha igreja, ele tem uma frase, é dele, apóstolo Léo Fusaro, ele diz assim, o último estágio da reputação é o orgulho. E o orgulho é o último estágio da reputação. É quando você abandona o ego, o orgulho. E você fala assim, chega. Porque tudo isso, e ele fala também, a carência é a mãe de todas as ofensas. Uma pessoa que não é resolvida, uma pessoa que não entende, ela vai ser orgulhosa, ela vai ferir, ela não vai viver. Ela vai ser um crente de aparência. Sim. Você precisa abandonar o orgulho e viver tudo que Deus tem. Porque às vezes a gente é orgulhoso com Deus. Às vezes tem um orgulho que é falso orgulho, né? Que a pessoa fala, é uma falsa humildade. É orgulho, né? Então, assim, nós precisamos entender e abandonar e se renunciar para viver aquilo que Cristo... Não é renunciar a sonhos, projetos, não é isso. É renunciar aquilo que te afasta de Deus. Tudo que te afasta dele. Até você mesmo, né? Que às vezes você tem tantas coisas internas que vai além da vontade de Deus, você tem que renunciar também. Sim. Essa é a principal renúncia diária, né? A gente tem Sim. que renunciar. Às vezes, quando alguém te fecha no trânsito, você tem que renunciar à raiva de xingar a pessoa. Ou tantas coisas acontecem no seu dia a dia, você tem que renunciar. Não é só renúncias grandes, né? São pequenas. A Márcia disse que trabalhou numa empresa super grande, né? E teve essa evolução
evolução, né? Que lindo também esse processo, né? A gente nem conseguiu falar muito sobre isso, mas ela trilhou, ela saiu de um caixa e chegou em lugares muito altos naquela empresa. E olha só que lindo. Ela viveu esse propósito, esse processo de uma forma muito bonita, muito clara, assim, né? E talvez difícil, porque não é fácil também você crescer numa igreja, numa empresa, né? Mas eu creio que nesse tempo que você estava na empresa, você teve que renunciar a muitas coisas para viver a vontade de Deus, né? Porque a gente não divide secular do sagrado. Não. Crente não tem essa, eu sou uma coisa no trabalho, uma coisa na igreja. Não tem essa, você tem que viver. Propósito. Eu falava ontem numa entrevista que a pessoa me perguntou assim, né? Porque como eu lidero há muitos anos e liderei muitos anos no corporativo, a pessoa me perguntou, né? O que é liderança para você? Liderança é um comportamento. Você é um comportamento dentro do lugar que você está. Você tem se comportado como Cristo se comportaria? Porque é isso que vai levar as pessoas até Cristo. Né? Como eu gosto de compartilhar, que ali dentro eu não poderia usar todo esse linguajar que nós estamos falando aqui, que é o crentez, que eu não poderia pegar ali no meio de uma reunião, parar toda a reunião e estar assim, gente, eu quero agora profetizar na vida de alguém. Mas eu podia e fazia e devia me comportar como alguém que não se submete a uma corrupção, como alguém que não se submete a maltratar um funcionário que Jesus não maltrataria, que Jesus olharia com um olhar de compaixão. Eu não deveria entender que ao liderar pessoas, cuidar de gente, eu deveria, por conta de um cargo, de um título de poder, ter poder sobre essas pessoas de forma errada, sabe? Então você se comporta como um cristão, né? Você não fala que você precisa se comportar. Se tratando de mundo secular, que esse é a linguagem que as pessoas entendem, você precisa entender que ali você é cristão. Você não está, né? Aqui eu estou chefe, líder, aqui eu estou a Márcia amiga de uma pessoa que não é crente. Não, ali eu sou a Márcia cristã. Então, dentro daquela realidade, eu me comporto como cristã. E isso fará com que pessoas vão até a Cristo, né? Eu tenho uma história... A gente tá com quanto tempo aqui? Só para entender. Não, pode falar. A gente já tá caminhando pro fim. Estamos caminhando pro fim. Então, já que a gente entrou um pouquinho nesse caminho, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa e essa pessoa fazia parte da minha equipe e durante 7 anos ela trabalhou na minha equipe. É uma pessoa que era de muita confiança minha, uma pessoa que tecnicamente, com todos os atributos que eu precisava na equipe, uma pessoa maravilhosa, uma menina assim incrível na minha equipe. E eu nunca convidei ela para ir à igreja. Ela sabia que eu ia, ela sabia que eu fazia cultos ali dentro da empresa no horário do almoço, ela sabia que às vezes as pessoas me chamavam no cantinho para orar, mas eu nunca fiz um convite para ela ir à igreja. Eu tratei ela como igreja do Senhor, com respeito. Eu dei para elas testemunho daquilo que Cristo fazia na minha vida. E quando eu saí da empresa e fui me despedir numa igreja, a última pregação que eu fiz aqui em São Paulo, e antes de ir para os Estados Unidos, em 2019, ela foi nesse dia se despedir de mim. Ela falou, vim se despedir e tal, e no fim do culto, ela foi à frente e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje, essa pessoa mora nos Estados Unidos, ela foi para lá tem 2 anos para estudar. Essa pessoa tive a oportunidade de batizá-la nas águas no ano passado. E ela desceu as águas e hoje ela segue a vida dela com Cristo lá. Mas eu nunca fiz o convite para ela ir à igreja. Eu apresentei Cristo no meu comportamento como uma boa líder, com falhas, óbvio, mas dentro daquilo que se é esperado do que Cristo, eu sempre atuei como Cristo me pedia. E hoje essa pessoa está lá, hoje essa pessoa é um braço direito meu lá. E, Aniele, um beijo para você. E eu fico muito feliz de ver o caminho dela com Cristo. Então, se você lidera, se você tem uma equipe, se você tem uma empresa, se você tem uma loja, se você tem, não importa o que for, onde você está atuando, você está num posto de gasolina, onde você estiver trabalhando, deixa eu te falar, se comporte como um cristão, negocie como um cristão, fale como um cristão, abençoe como um cristão, sabe? Leve as pessoas até Cristo sem precisar falar uma palavra, porque talvez ali no ambiente você não pode, mas ninguém pode derrubar quem você é como cristão. Suas atitudes vão falar muito mais alto do que aquilo que você vai pregar. Sim. Muito mais, Isa. Pregue o tempo inteiro, mas se for possível, use palavras. Já ouviu essa frase? Já.
É isso mesmo, né? Você não precisa ficar pregando, anunciando, tendo aquela voz de pregadora pentecostal, nem nada. É só você viver a sua vida como Cristo viveria, né? Tem um lugar para poder pregar assim, né? Sim. Que ali é o ambiente que Jesus vai se manifestar dessa Uhum. forma. Existem várias formas de Jesus se manifestar, É. né? E a gente não pode repelir as pessoas, ser um repelente. A Uhum. gente tem que ser um atraente. Sim, verdade. A gente tá caminhando pro fim, né? Muito gostoso essa conversa, se pudesse. Tem tanto assunto, tem tanta coisa aqui, né, pra poder dizer. Tanto que a gente conversou, talvez, que faria algumas perguntas e tal. Aham. No final, a gente foi pra outro caminho totalmente Amém. diferente, mas Resposta eu sei. da sua oração inicial. É verdade. O Espírito Santo E é conduzindo, isso né? aí. Esse é o melhor. Ó, a Márcia escreveu livros, né? Tá lançando agora? Como que é? Eu tenho 3 livros. Um eu já não tenho mais, que é Mulheres Restaurando Mulheres, que eu fiz participação. Uhum. Eu tenho esse também, Nascidas para Vencer, Olha que é só. uma participação da editora Chave Mestra. Aqui tem histórias incríveis. Aqui eu falo o seguinte: se o inferno não pode prevalecer na vida de quem sabe que nasceu para vencer. Você já sabe que você é vencedora? Vencedor? Você sabe que você nasceu para isso? Então, minha filha e meu filho, o inferno não pode prevalecer. Isso é para você. Ai, Deus abençoe. obrigada, eu vou ler. Eu E tenho esse um aqui outro, que eu viu? lancei ontem é Liderança e Performance, baseado em toda a minha experiência de mais de 20 anos dentro de uma grande multinacional, liderando pessoas, impactando a vida de mais de 60 mil funcionários com aquilo que a gente decidia no grupo, na sede. E ali eu pude aprender com o Senhor, com o Espírito Santo e com tantos homens e mulheres com muita experiência no corporativo, como é gestão, o que é comunicação, como é que a gente dá um feedback, qual é o feedback correto, como é que a gente lida com pessoas difíceis. Liderança e Performance para você, tá aqui a arte da liderança eficaz, também um livro imperdível. Esse aqui eu lancei ontem e esse aqui eu vou entregar pro pai da Isa, É para a verdade. empresa dele, para que ajude ele na gestão aqui, mais do que ele já é bem sucedido, viu? Eu te agradeço, Isa, por isso. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Foi algo, assim, do nada. Eu vi o status dela e falei, nossa, vou chamar ela. Ela vai estar aqui. Vai estar aqui. E aí eu encaixei a agenda de um Encaixou jeito. E deu certo, né? Porque Deus tem um propósito, Sim. né? Aí, quando a gente entende que Deus tem algo naquilo, a gente vai fazendo. Amém. E vai sendo conduzido pelo Senhor. Márcia, muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo livro, muito obrigada pela sua presença. Vou te dar uma lembrancinha aqui do nosso programa. É Obrigada. Velas Aromáticas. Você gosta? É amo. muito bom, né? E é muito cheirosa essa daqui. É da Calma e Aroma. Eles me mandaram aqui pra gente. E assim, eu tô usando em casa. Assim, às vezes à noite, assim, eu vou ler um que pouquinho. legal. E ó, muito gostoso o cheirinho, assim, que você dorme em paz. Que legal. Então siga eles aí. É Calma e Aroma. E pode comprar, porque a gente ama demais eles aqui. Muito Ó, bom, pra muito você. obrigada. Vou levar para América e vou apresentar a Calma e Aroma na América, hein? Isso aí, Se muito preparem. obrigada. Muito Eu obrigada. quero muito, muito te agradecer. Se quiser agradecer o público que Quero. ouviu, mandar um beijinho pra todo mundo. Primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, né? Que foi assim uma agenda providencial por Deus, desde que eu entendi, né? Como aquele pastor falou sim para Deus, eu falo sim para tudo que ele me pede. Então estar aqui foi um pedido de Deus. Ele falou assim, eu quero que você vá. E eu troquei, eu fiz uma escolha. Eu deixei de estar em outro lugar para estar aqui. Então eu quero agradecer a você pelo convite, a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quero agradecer a você que nos ouviu, a você que nos assistiu, a você que parou para escutar esse podcast. E eu quero que mais do que te agradecer, eu quero dizer para você, escolha caminhar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aceite o que ele tem para sua vida. Reconheça que você depende dele. Ele é o único suficiente para você. E mais do que isso, saiba que ele vai revelar, através do Espírito dele, o futuro que ele tem reservado para você. Deus te abençoe. Que linda. Eu também quero te agradecer, né, pelo esse tempo que você teve com a gente. Eu tenho certeza que você sentiu na mesa da sua casa, né, conversando com amigas. E você tem esse lugar mesmo de liberdade. Sigam a Márcia nas redes sociais. É Márcia Turci? É, @Márcia Turci. Isso. Sigam ela nas redes sociais, porque ela posta muitas coisas, vida com Deus. E é muito lindo mesmo tudo que ela posta. E compartilha, né, das experiências dela. Isso aqui é só um pouquinho de tudo aquilo que ela transborda na vida das pessoas. Amém. Mas eu quero Glória muito, a Deus. muito te agradecer. Você tem sido bênção, você tem ajudado o programa a crescer. Então, compartilhe. Para tudo que você tá fazendo, já compartilha, já manda para umas 5 amigas Isso aí. suas, porque vai ser bênção para a vida delas. E eu te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau. Foi. Parabéns.